Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje conversando com meu caro amigo e presidente da Ação Brasileira de Administração Tributária, o professor Harley Henares. Como eu faço em todos os programas, eu ofereço um livro ao convidado. Obrigado. E esse livro, já que você, eu já participei, hoje estou numa outra linha, mas com uma grande admiração para as equipes Nossa Senhora. Obrigado. Sei que você pertence Obrigado. às equipes Nossa Senhora. Estou lhe oferecendo um livro intitulado Direito Religioso. São questões práticas e teóricas. Nós procuramos analisar perante a Lei 1996 a existência efetivamente de uma autonomia no direito religioso através de inúmeros dispositivos existentes na Constituição que garante não só liberdade de culto, mas um procedimento especial, como, por exemplo, no serviço militar, ter sempre um sacerdote para atender. Nós temos o presbiterato, as prelazias militares, nós temos o dever de objeção de consciência, educação com base numa decisão recente do Supremo, concordando na existência de um direito ao ensino religioso. Enfim, uma série de disposições que nós procuramos mostrar, uma autonomia do direito ambiental, de novos ramos do direito, deveria haver uma autonomia do direito religioso. Muito obrigado. E eu prefaciei o livro, Muito que é obrigado. de Tiago Vieira e de Jean, dois excelentes juristas. Mas voltando ao nosso tema, Harley, você no primeiro bloco disse que iria especificar algumas sugestões para a redução da carga tributária sobre a mão de obra. Eu gostaria que você apresentasse aos nossos telespectadores as suas propostas. Muito obrigado, professor. Agradeço novamente aqui o presente. E numa época de escassez de produção jurídica fecunda, uma obra dessa é extremamente importante, e o senhor continua sendo sempre um exemplo de produção jurídica, né, de cientista de produção jurídica, e essa obra é mais um exemplo disso. O senhor está prefaciando a obra e esse tema é um tema muito importante. Eu até há poucos dias li um artigo que o senhor escreveu sobre a inversão de valores, né, em relação às notícias, às manchetes. As notícias mais importantes ficam na parte periférica dos jornais, as notícias centrais não são efetivamente iluminadas. E é extremamente importante a recuperação desse tipo de valor, desse tipo de conceito. Então, eu agradeço, fico muito contente. E em relação, voltando ao que nós havíamos discutido no primeiro painel, a nossa preocupação os Estados Unidos só conseguiram efetivamente realizar uma reforma tributária e impulsionar a economia quando perceberam que reforma tributária não pode ser sinônimo de aumento de carga tributária. Pelo contrário, ela deve trazer, mais do que uma neutralidade, deve trazer em algumas situações uma redução de carga tributária na relação individual fisco-contribuinte, porque nós sabemos que essa redução na carga tributária, se bem formulada, gera um aumento de arrecadação em contrapartida na relação universal Estado e universalidade de contribuintes, e, por outro lado, uma desejável simplificação. Hoje, no Brasil, nós temos, professor, o senhor conhece, sabe muito bem, uma cultura de judicialização enorme. E não é possível, se nós verificarmos nos últimos 10 anos, e eu atuo nessa área de tributação previdenciária há pelo menos 18 anos, a proliferação e o aumento no Supremo Tribunal Federal, há pesquisas sobre isso, que depois nós podemos enviar, né, muito bem analíticas, sobre o aumento de casos no Supremo Tribunal Federal de tributação previdenciária, recursos extraordinários, repercussões gerais sobre a matéria. Então, há um aumento tão grande de litígio, e alinhando com aquilo que o senhor comentou, é preciso não somente que nós façamos algo em relação ao assunto, mas que seja para simplificar. E um dos pontos que nós olhamos, quando nós olhamos a simplificação de litígio, olhando para a nossa legislação, é que simplesmente, se nós retirarmos as mais de 50 exceções que existem hoje, a nível de legislação infraconstitucional, sobre contribuições previdenciárias, o que integra, o que não integra a base, é tão complicado fazer essa apuração de uma base de contribuição previdenciária hoje sobre a folha de salários, tamanho rol de exceções
de normas, de exceções que tratam de itens que são indenizatórios, itens que são prêmios, participação nos lucros, planos, descontos, vale-refeição, vale-transporte. Há tantos descontos que têm que ser levados em consideração que fica difícil e custoso a apuração e extremamente litigiosa a matéria. Esses conceitos são depois objeto de discussão perante o Supremo Tribunal Federal. Então, como é que nós verificamos, entrando na pergunta do senhor, que possa ser feito essa situação? O primeiro ponto seria em relação à base de cálculo. Eliminar, e isso pode, volto a dizer, com base na própria legislação infraconstitucional, as mais de 50 hipóteses de exceção da base de cálculo. Isso vai sim levar a um alargamento da base de cálculo, mas vai levar a um alargamento responsável. Não um alargamento, como se tentou fazer na PEC 0619, da reforma da Previdência, através da inserção subrepetícia no texto de uma expressão qualquer natureza. Vai se levar a uma simplificação, porque qualquer valor pago em decorrência da relação de trabalho, e não somente mais os valores pagos em retributividade ao contrato formal de trabalho, passariam a ser tributados. Isso vai aumentar a base de cálculo e vai se retirar aquelas 50 exceções existentes. Por outro lado, como eu contrabalanço essa situação de alargamento da base de cálculo, que era o que não foi feito na reforma da Previdência e foi contra o qual a ABAT e as outras entidades ali presentes se insurgiram? Eu contrabalancear, não é? O Brasil não está no momento para alargar a base de cálculo, tributação sobre a folha. É preciso contrabalancear isso com um sistema ponderado, regressivo e seletivo de alíquotas, ou seja, eu tenho uma tabela de incidência de contribuições previdenciárias partindo, hoje nós falamos aproximadamente, a alíquota é de 20% de salário base, mais 8,5% de terceiros e RAT. Se nós deixarmos o RAT e terceiros de lado, porque nós estamos visualizando apenas 20% do salário base, e reduzirmos isso para entre 15, 13 e 11, nós estamos falando de uma redução significativa de alíquota, mas não se trata apenas de reduzir as alíquotas em 3 patamares. Essas alíquotas têm que ser reduzidas, primeiro, de forma seletiva. O que significa isso? Qual é o critério para a justiça fiscal? É pagar menos tributo àquele que remunera melhor os seus empregados e emprega mais, empreende mais. E no final do dia gera mais empregabilidade para a mão de obra no Brasil. Esse cidadão, essa empresa, esse empregador, vai ser medido nisso a partir de 2 critérios. Massa salarial, ou seja, quanto maior a massa salarial e quanto maior o número de empregos e postos colocados no mercado de trabalho. Um e outro, conjugados, formam um binômio, professor, que gera um conceito de salário médio. Portanto, quanto maior o salário médio pago por determinado empregador, menor a alíquota incidente sobre aquela base alargada. Isso para a indústria e comércio. E para um outro grupo de contribuintes, empresas de pequeno porte, empresas simples e empresas prestadoras de serviços, que são aquelas que movimentam monumentalmente a nossa economia no Brasil, uma tributação que eu não diria favorecida, mas uma tributação especial com alíquota única reduzida, no menor patamar possível. Então nós teríamos dois rols de contribuintes. E o terceiro critério, falei aqui da base de cálculo, falei da alíquota, e tem um terceiro critério que o nosso grupo estudou muito detalhadamente sobre isso, que é o aumento do rol de contribuintes. O que significa o aumento do rol de contribuintes? Nós estamos hoje no mundo 4.0, nós estamos hoje vivenciando uma formalização cada vez menor das relações de trabalho e tem inúmeros indivíduos que não são empregadores, nem empregados e nem autônomos, mas exercem relações de trabalho. Usam o sistema, principalmente no aspecto assistencial, mas não contribuem para o sistema. Uma tributação apanhando esse indivíduo como contribuinte com uma alíquota menor, uma alíquota especial, colocaria-o no sistema, deixaria-o formalizado perante a Seguridade Social e também ajudaria nesse sistema de manter o nível de arrecadação entre os pesos e contrafreios que são focados. Esses são os principais aspectos que nós vislumbramos para uma tributação mais justa, menos judicializada e mais eficaz da folha de salários no Brasil. Olha, excelente apresentação. Queria só lembrar o seguinte, que de rigor, essa judicialização em função da complexidade do sistema leva no Brasil hoje a estarmos com 80 milhões de questões para 200 milhões de habitantes.
uma questão para cada 2,5 habitantes. Se levarmos em consideração que crianças raramente estão em juízo, entende? Nós estamos praticamente com cada adulto tendo uma ação e meia judiciária. Em segundo lugar, esse problema da complexidade, esse, por exemplo, em São Paulo. A cidade de São Paulo tem 2 milhões de processos em que a prefeitura é parte. 1,5 milhão são de questões tributárias. O que vale dizer, nós estamos com dados de uma complexidade, porque toda a multiplicação de exceções, o PIS e COFINS, são dois tributos que são cobrados com uma legislação que deveria ser muito simples, porque eles tributam a receita, com tantas exceções, que se tornam um dos tributos mais complexos, com 2 regimes, não cumulatividade e cumulatividade simultânea. Então, tentar simplificar, como vocês propõem, já é um grande passo. E talvez a eliminação de uma parte das exceções, nem seria possível a eliminação de todas as exceções, mas uma parte considerável de exceções, quanto mais se alarga aqui, se pode reduzir o teto. E eu sou absolutamente convencido que isso tem que ser discutido. E também em relação à reforma tributária. Nós tratamos pouco por causa da questão concreta da tributação sobre a mão de obra, mas a reforma tributária também tem que pensar que um dos aspectos não é só, é simplificação e redução. E o governo tem que fazer a contrapartida no campo administrativo, que é a redução da carga tributária através da redução da carga administrativa. Meu caro Harley, o tempo é um inimigo no nosso programa, estamos chegando ao fim do programa. Quero agradecer muito a sua presença. O telespectador deve ter compreendido a preocupação nossa, que trabalhamos nessa área mais de pesquisa, de procurar soluções que realmente sejam úteis para o Brasil, não para categorias, mas para o Brasil como um todo. Muito obrigado, Harley. Agradeço, professor. Muito obrigado. Espero-os novamente no próximo domingo.